Bom dia a todos. É com enorme prazer que estou aqui para anunciar esse último, né, do ano aí de 2022, nosso último centro de estudos. E tenho certeza que a gente vai fazer um encerramento aí com chave de ouro. Tá? Hoje nós temos aqui conosco o doutor Tiago Oliveira Marinho. Tiago, obrigada mesmo pelo seu tempo, disponibilidade de estar hoje com a gente aqui. Né? Enfim, ainda estamos usufruindo dessa questão do online, né? Que é muito prático, mas é claro que é importantíssimo em algum momento a gente se conhecer pessoalmente e fazer essa conexão no presencial, né? Acho que a gente está num processo de transição. Bom, o Tiago, vou falar brevemente aqui, né, a experiência que o Tiago tem. Então, ele é da área de Engenharia de Bioprocessos, da UFRJ, a graduação, mestre em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, também da UFRJ, doutor em Ciências da Engenharia Química. Ele é pesquisador atualmente de pós-doutorado no Laboratório de Engenharia de Colóides, em GECOL, da UFRJ, e pesquisador residente no CENPES Petrobras. Ele tem experiência na área de engenharia química com ênfase em reologia de fluidos não newtonianos, atuando principalmente na área de garantia de escoamento. E, através do professor Márcio Nelli, que a gente começou esse contato, né, Tiago, a partir de um curso que foi ministrado na própria COP, onde uma das nossas alunas participou e trouxe esse contato, e retomamos o contato com o Márcio Nelli, na verdade, que já é companheiro de longa data nas pesquisas, em função do nosso projeto de impressão 3D. Então, nós passamos para ele essa necessidade, né, dos estudos geológicos, para a gente entender as misturas que a gente trabalha para avaliar a printabilidade, aí, o nome em inglês, né, mas, na verdade, se a performance de impressão é adequada, enfim, existe essa complexidade, né, de estudos, e aí nós convidamos o Tiago para fazer essa fala, porque principalmente na área de farmácia, a gente tem alguma dificuldade de entender essa parte de reologia, pela complexidade, disponibilidade de equipamento, não é? Então, nada melhor do que se unir aos bons, vamos dizer assim, e ter essas parcerias acontecendo, né, com áreas multidisciplinares para trazer o conhecimento e fazer esse trabalho em conjunto, que vai ser muito rico, eu tenho certeza, né, Tiago? Bom, vou passar a palavra para você e boa apresentação. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Valeu, Alessandra, muito obrigado. Bom dia a você, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem, todas que nos assistem. Antes de começar formalmente, eu queria agradecer o espaço cedido, dizer que eu estou muito feliz. É uma honra poder falar para vocês da Pharmanguinhos, da Fiocruz. Tem um papel essencial na ciência brasileira, tem um papel essencial na vida, na sociedade, e provou o valor, né, a ferro e fogo nesses últimos tempos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou tentar corresponder às expectativas, vou falar sobre fundamentos básicos da reologia e como ela pode ajudar nas suas aplicações em impressão 3D, mais voltada, obviamente, para a parte de fármacos. Então, uma breve introdução, a Alessandra já falou, vou só corroborar. Minha formação em engenharia química com ênfase em bioprocessos, né, foi a minha graduação. Eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia química, na parte de garantia de escoamento, pela COP, o FRJ. Meu supervisor é o professor Márcio Nelli, e eu também trabalho como pesquisador visitante no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e o ponto focal, a nossa coordenadora do termo de cooperação lá, é a doutora Márcia Calil, a quem eu devo muito, assim como o professor Márcio. Bom, para quem não conhece, a gente está pertinho, né? O Fundão e a Fiocruz são perto, mas se alguém estiver nos assistindo que não seja do Rio ou não conheça a Ilha do Fundão, onde fica o centro de pesquisa, esse aqui é o prédio novo da Petrobras, o nosso laboratório fica mais ou menos onde está esse ponteirinho, é o laboratório de emulsões, e a aproximadamente 1 quilômetro de distância a gente tem o prédio lá do Centro de Tecnologia, na UFRJ, também na Ilha do Fundão, e mais ou menos aqui no ponteirinho está o Laboratório de Engenharia de Colóides. Então eu fico nessa ponte aérea, para minha sorte é cômoda, tudo na mesma localização, mas eu divido meu tempo entre esses dois locais. A nossa agenda aqui, vou falar brevemente, o tempo é curto.
mas eu vou começar com as definições básicas de reologia e reometria, e aí a gente passa para uma provocação, quais são as principais razões, né, para que fazer um teste reológico. Eu vou falar do paradigma central aqui da reologia rotacional, que é o escoamento cisalhante simples. Vou apresentar aqui os principais reômetros rotacionais e tipos de testes e fazer uma breve classificação reológica dos fluidos. Isso aqui na parte 1. A segunda parte vai ser dedicada a falar sobre a impressão 3D de fármacos e as aplicações, como a reologia pode trazer informações úteis na solução de problemas práticos, né? Apesar da divisão não estar simétrica aqui, eu tentei dividir o tempo mais ou menos igualmente entre essas duas partes. Então vamos iniciar com a definição, né? O que é reologia? Para quem não é da área, confunde. É muito comum as pessoas perguntarem o que é teologia, geologia. Geologia não é uma palavra muito comum, mas é uma área muito importante dentro da mecânica dos fluidos. Ela vai se ocupar do estudo das relações entre a tensão e a deformação de um material. Então, quando eu aplico uma tensão, como esse material vai se deformar? Hoje a gente pode pensar o contrário. Se eu imponho uma deformação, quais são as tensões que vão ser desenvolvidas nesse material? Então, é uma definição ampla, já dá para ter noção que vai ter uma ampla gama de materiais que a gente vai poder trabalhar. A reologia sempre vem acompanhada da técnica de medida, que é chamada de reometria. Então, todos os conjuntos de técnicas que são utilizados para obter as variáveis de interesse estão no âmbito da reometria. Como eu havia mencionado, aplicações de reologia vai desde pasta de dente até lava vulcânica, né, como os geólogos chamam as rochas fundidas. Então, olha aí quanta coisa dá para estudar. A indústria de cosméticos, ela usa a reologia extensivamente na pesquisa e desenvolvimento de produtos. A indústria de alimentos, a indústria de polímeros foi um dos principais motores dos avanços da reologia, né, com a extrusão de polímeros, a indústria de plásticos. Indústria de petróleo, é basicamente uma indústria de escoamento de fluidos, então se tem escoamento, se tem tensão, tem deformação, vai ter reologia. E, é claro, não dava para deixar de fora uma aplicação, uma indústria nascente e crescente, que é a indústria de pressão 3D, vai se usar extensivamente também dos conhecimentos adquiridos pela reologia. Então, como eu mencionei, a reologia é um termo muito amplo, a gente tem que afunilar um pouco, senão não daria tempo para abordar o que eu quero abordar hoje aqui. Então, eu vou falar especificamente da reologia cisalhante simples. Ah, Thiago, só existe essa técnica? Não. Existe reologia interfacial, existe reologia extensional, reologia capilar, mas a gente vai se ater aqui à nossa apresentação numa reologia cisalhante simples. Então, basicamente, a gente vai colocar a nossa amostra, que está marcada aqui em azul claro nas imagens, entre essas geometrias, as geometrias clássicas para a reologia cisalhante simples, geometria de cone-placa, geometria de placas paralelas ou cilindros concêntricos. A minha amostra vai estar aqui recheando esse espaço anular ou esse espaço entre as placas e você vai aplicar uma rotação, seja em sentido único, seja indo e voltando. Eu vou explicar com mais detalhes a implicação disso nos testes, mas basicamente é isso que a reologia cisalhante simples vai fazer. Para a gente ter uma noção de faixa operacional, temos acessórios aí que permitem medidas desde menos 160 graus, quando você usa nitrogênio líquido, até 1.800 graus. Existem fornos ali que você pode colocar até mesmo rochas, como eu mencionei. As pressões vão de pressão ambiente até 1.000 atmosfera, vai um pouco mais, dependendo da sua célula de pressão, mas essa é uma faixa que a gente pode descrever de 1 a 1.000. Você pode fazer testes em atmosfera inerte, pode fazer testes com umidade controlada. Você pode ir para acessórios mais avançados que aplicam campo elétrico na sua amostra. Então, por exemplo, em uma técnica de eletroreologia, você pode estar medindo a viscosidade de uma emulsão, aplicando campo elétrico para ter uma noção de qual campo elétrico crítico que vai quebrar essa emulsão e a viscosidade, nesse caso, vai decrescer abruptamente. Então, você tem essa combinação de técnicas. Você pode aplicar campo magnético na sua amostra, testar, por exemplo, fluidos nanomagnéticos, com partículas nanomagnéticas. Você pode ter informação da estrutura do seu material ao longo do cisalhamento, acoplando um microscópio óptico no reômetro.
E ainda tem mais técnicas ainda mais específicas, mas esse aqui é para a gente ter uma ideia, né, do que a reologia pode fazer. Então, uma pergunta muito comum: o que eu posso colocar no reômetro? Bom, você pode colocar tudo que flui, tudo que escoa, soluções concentradas ou diluídas, suspensões, materiais sólidos, desde que não sejam, por exemplo, uma pedra, claro, uma rigidez muito grande, o que a gente chama de soft solids, um creme, um gel, um creme de cabelo, por exemplo. Tudo isso é passível de ser testado no reômetro. Faixa de viscosidade, que a gente pode conseguir nos reômetros rotacionais modernos, né? Entre 1 milipascal até 3 vezes 10 a 8 milipascal segundo. Né? Imagina aí, tem 8 ordens de grandeza. Não é à toa que geralmente a gente vê a representação dos resultados de reologia em escala logarítmica, né? Porque a viscosidade a gente consegue capturar numa ampla faixa. Então, só para a gente ter uma ideia, 1 milipascal segundo é mais ou menos a viscosidade da água pura a temperatura ambiente. E uma viscosidade na ordem de 10 a 8 seria um piche aqui, você teria que aumentar um pouco a temperatura desse material para ele começar a escoar. E aí, se você medisse a viscosidade, daria aí viscosidade altíssima, né? Por volta de 10 a 8 milipascal segundo. Bom, eu esqueci de mencionar no início, pessoal, se vocês ficarem com dúvidas em alguma coisa do que eu estiver falando, vão deixando as perguntas no chat que vai ter um espaço aí para a gente bater um papo ao final da apresentação, tá bom? Então, continuando aqui, eu queria provocar um pouco vocês, né? Quais seriam as principais razões para fazer um teste reológico? A gente já sabe do que a reologia se ocupa, a gente já viu que é bastante amplo, né? Tem uma faixa de medição que pode ser muito grande, pressão, temperatura, mas para que a gente faria um teste reológico? Então, eu listei aqui 3 razões principais. Uma seria informações estruturais do seu material, em termos de caracterização. A gente pode usar, por exemplo, testes reológicos para inferir distribuição de massa molecular de um polímero, estado de floculação, agregação, etc. Então, sem entrar em muitos detalhes que eu vou falar mais adiante, isso aqui é um teste oscilatório, onde os resultados mostram para a gente regiões onde seu polímero estaria mais ou menos emaranhado. Então, a gente está tirando informação estrutural através de testes reológicos. Aqui a gente está usando um teste oscilatório para inferir a quantidade de material. Essas amostras aqui são gel coloidal, onde você tem a concentração do meu material aumentada de uma análise para outra. Então, a gente pode fazer essa análise, nesse caso aqui, qualitativa, dizendo que as propriedades geológicas maiores são para o material mais concentrado. A gente pode usar a reologia para prever o desempenho de um processo, por exemplo, um bombeamento, um processo de extrusão de polímero fundido. Então, não se faz projeto de transporte de fluido, aqui nesse caso dessa imagem é o oleoduto do Alasca, você tem que transportar ele por longas distâncias se você não conhecer o comportamento reológico, por exemplo, variando com a temperatura. Você precisa saber como é que essa viscosidade vai responder para dimensionar a bomba que vai carregar esse fluido de um ponto a outro. Você precisa saber se essa viscosidade vai aumentar e esse fluido vai gelificar, vai virar uma amostra com um comportamento reológico muito distinto quando a temperatura diminuir. Né? Pensando em extrusão, por exemplo, se a gente tem um fluido passando por um orifício muito pequeno, um orifício capilar, e esse fluido for newtoniano, a reologia já mostra para a gente que não vai ter nenhum problema. O diâmetro do fluido que está saindo na ponta do orifício vai ser o mesmo diâmetro do próprio orifício. Se eu tiver um fluido que possua viscoelasticidade, você provavelmente vai ter um efeito aqui que a gente chama de inchamento do extrudado. Então, a reologia estuda esse inchamento, estuda quais são os parâmetros que a gente coloca aqui para não ter esse inchamento ou para diminuir. Enfim, uma boa informação que a gente tem aí em termos de processo que a reologia nos dá. E por último, a gente pode usar a reologia, entre outras coisas, né, para prever o desempenho final de um produto, em termos de dureza, resistência, estabilidade, tempo de prateleira. Então, só para diversificar, vou colocar aqui uma ideia de teste com maionese, né? A gente está mostrando aqui uma curva de tensão em função da taxa de cisalhamento, e as curvas onde você tem aqui em vermelho, essa curva que tem uma resposta de tensão maior, está associada com uma maionese com uma consistência mais viscosa.
em relação a essas outras marcas aqui. Então, isso se traduziria, por exemplo, nessa imagem. Essa maionese aqui teria esse comportamento, essa maionese aqui mais fluida teria uma curva de escoamento mais próxima desses dados aqui. Então, eu acho que vocês já estão suficientemente motivados para aprender um pouco, porque tem muita informação útil que a gente pode tirar. Agora eu vou falar do paradigma desses reômetros rotacionais, o que eles medem, como eles medem e baseado em que eles vão fazer essas medidas para tirar tantas informações. Então, para a gente entender, eu vou sair um pouco, fazer uma abstração da amostra no reômetro e vamos fazer uma analogia, né? Imagina que você tem uma placa que embaixo aqui está parada e você tem uma placa superior numa distância, numa fenda, numa abertura bem pequena, um DY, e entre essas duas placas você vai rechear com a sua amostra. A placa de cima pode se movimentar e quando essa placa se movimenta, você vai estar impondo um cisalhamento na sua amostra. O reômetro ele vai tentar imitar basicamente isso que eu estou mostrando aqui, esse escoamento cisalhante simples, atendendo a alguns critérios. Por exemplo, essa abertura tem que ser pequena, essa velocidade com que eu puxo a minha placa não pode ser suficientemente alta para não impor turbulência no meu escoamento. Se isso for atendido, você vai ter o que a gente chama de perfil de velocidade unidimensional. Esse V maiúsculo aqui é a velocidade das camadas de fluido. Vai ter o único componente na direção X e esses componentes variam somente na direção Y. Então, matematicamente, é fácil de escrever esse perfil de velocidade. Com isso, a gente pode fazer essas medidas facilitando a parte de cálculo. O reômetro vai tentar imitar isso que está aqui. Vai ficar mais claro adiante, mas vamos listar aqui as premissas desse escoamento cisalhante simples. Então, como eu mencionei, escoamento unidimensional, perfil de velocidade aqui, ó, só com componente X. Escoamento laminar, então você não vai ter turbulência, você não vai ter um escoamento, tem essa limitação, você não pode empurrar essa placa com uma velocidade absurdamente alta. Esse espaçamento tem que ser pequeno para o perfil de velocidade ser linear e a gente obedece uma condição de não deslizamento, que é comum, é uma condição de contorno na mecânica dos fluidos, né? A gente assume que o fluido que está em contato com a placa de baixo, ele está parado, porque essa placa de baixo está parada, e o fluido que está em contato com a placa de cima, ele está se movendo com a mesma velocidade que a placa de cima. Ou seja, a gente está supondo que não há deslizamento. Então, se isso aqui é atendido, eu tenho meu escoamento cisalhante simples. Quais são as variáveis de interesse em reologia que vêm do meu escoamento cisalhante simples, que a gente já vai aprender a definir em um instante, mas é importante que a gente tenha isso em mente. As variáveis são a tensão cisalhante, deformação e taxa de cisalhamento. Essas três variáveis são as variáveis mais importantes em reologia e a gente vai correr atrás delas. Então, quando a gente tem esse escoamento laminar, tem aquelas premissas atendidas, esse cálculo aqui da tensão, deformação e taxa de cisalhamento, ele é super simples. Então, eu não vou ficar empurrando muita equação nos slides, fiquem tranquilos, mas isso é só o básico para a gente ter um V0, né? Ter um ponto de partida. Tá? Então, vamos imaginar aqui o nosso material entre essas duas placas, primeiro em repouso. Então, você tem uma área de contato aqui, né, desse material, e quando essa placa é puxada, você impõe um cisalhamento na amostra, esse material começa a escoar, e aí eu posso marcar quantidades, por exemplo, esse L é a distância entre as duas placas, ou seja, o tamanho da minha abertura, esse ΔL é o quanto a minha placa se moveu nessa direção aqui, para a direita. Se vocês imaginarem aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então você tem um ângulo θ sendo formado aqui. Então, com L, θ, ΔL e força, a gente define essas três quantidades de interesse em reologia, baseado nesse paradigma, nesse escoamento cisalhante simples. De que forma? Tensão, simplesmente é uma força, a força que eu estou puxando a minha placa, dividido pela área de contato da placa com o fluido. E a medida no sistema internacional é medida em Pascal, a unidade dela. Deformação. Minha deformação é adimensional, não tem unidade, porque ela é uma razão entre dois comprimentos. Que comprimento? O comprimento aqui da minha placa dividido pelo gap, pela abertura. Então, é o ΔL sobre L.
Lembrando aí da trigonometria básica, ΔL sobre L é a tangente desse ângulo θ aqui. Então, a gente tem dois caminhos para calcular a minha deformação. E a minha taxa de deformação? Taxa, geralmente, a gente está pensando em a derivada de alguma coisa em relação ao tempo. Então, a minha taxa de deformação, ou taxa de cisalhamento, é simplesmente a derivada da minha deformação no tempo. E é medido em segundos recíprocos, segundo a menos 1. Então, se a gente pegar a definição da deformação e jogar dentro da derivada, a gente descobre que a taxa de cisalhamento para esse escoamento cisalhante simples é a derivada de ΔL sobre L dt. A derivada de ΔL com o tempo é simplesmente a velocidade com que a placa está se movendo, dividido pela abertura. Por que eu falei tudo isso? Para mostrar para vocês que no paradigma do escoamento cisalhante simples, as variáveis mais importantes da reologia são calculadas de forma fácil. Não tem nada mais fácil do que calcular uma taxa de cisalhamento sabendo uma velocidade dividindo por um gap. Concordam? Então, para isso que a gente está vendo esses slides. Vamos aplicar em situações comuns do cotidiano, onde seria útil, como é que eu poderia usar principalmente o cálculo dessa quantidade aqui, dessa taxa de cisalhamento, sendo a velocidade dividido pelo L. Por exemplo, uma indústria de cosméticos que quer saber qual é a taxa de cisalhamento que representa uma pessoa passando um batom. Você simplesmente vai pegar a velocidade de aplicação e vai dividir pela camada de batom aplicado. Claro, vai estar na ordem dos micrômetros, vai ser uma estimativa, mas vai te dar uma ideia da taxa de cisalhamento que representa esse processo. Por que isso é importante? Vamos supor que você queira testar essa nova formulação. Você me calculou essa taxa de cisalhamento e viu que ela vale entre 1 e 10 segundos a menos 1. Então, não faz sentido eu testar essa minha formulação lá no 1000 segundos a menos 1, ou no 0,001 segundos a menos 1. Ou seja, você amarra a faixa de teste do seu produto. E você pode fazer isso para outras situações, simples, obviamente. Uma pessoa que está passando uma manteiga, uma margarina no pão, alguém que está pintando uma parede, alguém que está esfregando um cosmético na pele. Então, esse modelinho ele pode ser usado com esse intuito. Vamos falar, então, dos reômetros rotacionais modernos que vão justamente tentar imitar, fazer algo próximo desse nosso escoamento cisalhante simples. Eu estou mostrando aqui as imagens reais, não estou fazendo propaganda de nenhum deles. Posso dizer por experiência que essas 3 marcas são as principais do mercado e as 3 são excelentes, todas elas, tanto o atendimento quanto o equipamento são excelentes, mas eles têm esse formato aqui. O que a gente vê no reômetro, para quem não conhece, nunca viu? Você vai ter aqui uma base onde você vai colocar a amostra, se a sua geometria for de placa. Você vai ter aqui em cima um sensor, uma geometria que a gente chama, e esse sensor ele vai girar em contato com a amostra. Então você tem, por exemplo, a RAC, a termocientífica, ela tem esse formato em H, mas geralmente os reômetros eles têm essa cabeça móvel aqui, acoplada a uma geometria, aqui dentro tem um motor. Então é um formato razoavelmente tradicional para todas as marcas. O que tem dentro de um reômetro rotacional? Um bom reômetro, ele custa um valor elevado, principalmente para os nossos padrões, comprar em real, essas coisas são importadas, mas por que eles são caros, se ele aparentemente é tão simples? Porque eles conseguem medir posição angular, tem aqui dentro desse reômetro, tem um sensor de posição angular que vai na ordem dos nanoradianos, então é uma precisão absurda. E você tem aqui acoplado a essa geometria, que ela vai girar, ou em um sentido, ou ela vai oscilar para trás e para frente. Com essa precisão de nanoradianos, você tem um transdutor de torque, você vai conseguir medir o torque que a amostra impõe quando você tenta girar essa haste. É a partir dessa medida de torque que a gente calcula a tensão, é a partir da medida de posição angular que a gente calcula deformação e faz toda a brincadeira, usa isso nos modelos geológicos. Então, basicamente, esse reômetro ele é caro porque ele consegue medir torque com uma precisão muito, muito alta, uma sensibilidade alta,
ele consegue medir posição angular com uma sensibilidade muito alta. Então, para isso, você vai precisar de um compressor, porque essas engrenagens elas são lubrificadas a ar. Então, precisa, para que isso? Para diminuir ao máximo o atrito entre as engrenagens, para diminuir a inércia. Então, são equipamentos eletromecânicos muito sofisticados. E, além disso, os reômetros modernos vêm acoplados com um sensor de força normal. Eu posso fazer, por exemplo, teste de compressão, posso ter informações ali de quanta pressão a minha amostra pode suportar, e dentre outras informações. Então, esses componentes eles são responsáveis pela compensação da inércia, para garantir que o que eu estou medindo é a resposta da minha amostra e que essas medidas sejam as mais sensíveis possíveis. Por isso que esses equipamentos são tão caros. Como eu mencionei, os reômetros eles vão medir basicamente 3 grandezas. Primeiro, um reômetro ele tem um sensor lá, um transdutor de força para medir o torque que está sendo passado pela minha amostra. Através da medida do torque é que ele calcula a tensão. O reômetro ele mede deslocamento angular, quando aquela geometria começa a girar, você tem um deslocamento, então o reômetro captura esse deslocamento. A partir disso, ele calcula a minha deformação. Se eu tenho deslocamento angular e estou medindo o tempo também, eu derivo e tenho a minha velocidade angular. E o reômetro vai medir basicamente também, né, a terceira quantidade é a força normal, que eu posso ter, dentre outras informações, a pressão que eu estou aplicando na minha amostra. Beleza? Então, a ideia é muito simples. Isso aqui, torque, deslocamento e força normal, ele vai tentar mimetizar o nosso escoamento cisalhante simples. Então, um exemplo didático aqui, né? Uma placa se movendo, uma placa de baixo parada, e aí desenvolvimento de um perfil de velocidade linear para esse escoamento bonitinho aqui, e o reômetro ele vai tentar imitar isso aqui que a gente acabou de estudar e já sabe como mede, como calcula as variáveis de interesse. Ele vai tentar imitar na vida real. Ao invés de você puxar uma placa, você vai girar uma geometria, né? Aqui está o esquema aqui dessa geometria de placas paralelas, e você vai ter esse escoamento cisalhante simples se desenvolvendo entre a parte de baixo e a parte de cima. Por que não fizeram um reômetro que imita exatamente uma placa sendo puxada? Para diminuir o espaço de bancada, para diminuir a quantidade de amostra que a gente vai usar. Então, essa configuração aqui é a configuração, na minha opinião, mais acertada e mais viável para a gente fazer reologia, e a que mais se aproxima do exemplo didático aqui, que fica no mundo das ideias de Platão, né? Um exemplo abstrato, trazer isso para a vida real, tá bom? Então, eu queria apresentar algumas geometrias, as mais comuns, né? Como eu mencionei, geometria de cone, placa e placa paralela. Elas são adequadas para uma vasta faixa de amostras, porém, se a amostra for muito pouco viscosa, geometria de cilindros concêntricos são mais adequados. Essas são as geometrias tradicionais. As medidas não dependem da geometria. As funções materiais, o que é a propriedade do material, vai ser, se for bem medido, obviamente, vai ter o mesmo valor, independente da geometria que eu vou usar, sendo qualquer uma dessas três. E, além disso, a gente tem diferentes rugosidades superficiais. A gente tem geometrias lisas, né, como esse copo liso aqui, para ser usado com esse cilindro liso. Se a minha amostra começar a ter tendência de escorregamento, a gente pode optar por um cilindro ranhurado e um copo ranhurado. Também temos ranhuras para placas paralelas. Então, gente, reômetro ele é um equipamento extremamente flexível, tanto na faixa operacional, pressão, temperatura, umidade, o que seja, como nas geometrias que eu consigo acoplar. Tudo isso para quê? Para você medir desde pasta de dente até rocha fundida. Beleza? A gente tem também situações onde é preciso usar umas geometrias não convencionais, então eu só recomendo usar esse tipo de geometria se a sua amostra for muito complicada, se ela tiver tendência a sedimentar, se ela precisar de uma mistura extremamente homogênea. Por quê? Porque nessas geometrias os cálculos de tensão e taxa de cisalhamento não são tão precisos quanto as geometrias convencionais de placa paralela, cone placa e cilindro concêntrico. Mas elas existem no mercado, todos esses formatos existem aqui também, eu só não encontrei as imagens, mas algumas estão listadas aqui.
e elas evitam escorregamento, elas tendem a evitar a sedimentação da sua amostra, promovem uma mistura altamente homogênea e são específicas, né, para amostras muito particulares. Então, eu mencionei que o reômetro vai medir o quê? Torque, posição angular, força normal. Como é que ele vai fazer essa transformação para tensão, taxa de cisalhamento e deformação? Através de equações. A gente não vai precisar fazer isso na mão, o software do reômetro vai fazer os cálculos. Mas eu acho muito importante para a gente ter uma visão geral da técnica, entender que o reômetro ele não mede tensão, ele não mede taxa de deformação. O reômetro mede torque, o reômetro mede posição angular, e ele deriva essa posição angular para ter a velocidade angular. A partir dessas quantidades medidas, o software vai pegar esses valores e vai transformar esses valores nas quantidades de interesse em reologia, naquelas quantidades que vocês encontram nos livros, nos artigos, nos modelos, que são a tensão, a deformação e a taxa de deformação. E os outros parâmetros, né? Viscosidade, módulo de cisalhamento, G', G2', tan de delta, tudo isso vem desse cálculo aqui. E que cálculo é esse? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um reômetro baseado na geometria que eu vou utilizar vai pegar o meu torque e multiplicar por uma constante. E aí você consegue calcular a sua tensão. Ele vai pegar a minha posição angular e multiplicar por uma outra constante. E aí eu tenho a minha deformação. E aí você deriva essa deformação e tem a minha taxa de deformação. Então, estão percebendo onde eu quero chegar? Você tem 3 quantidades básicas que são medidas, você transforma em 3 quantidades reológicas básicas, que são lá herdadas daquele escoamento cisalhante simples, e você faz as contas com essas 3 quantidades. Então, um exemplo. A gente sabe aqui, para fluido puramente viscoso, esse fluido vai obedecer à lei de Newton, de viscosidade. O que diz a lei de Newton de viscosidade? Que a minha viscosidade é a minha tensão dividido por taxa de cisalhamento. Mas o reômetro não conhece tensão nem taxa de cisalhamento. Ele conhece torque e velocidade angular. Mas ele vai corrigir esse torque e a velocidade angular por constantes, que dependem da geometria que eu acoplo no reômetro, para retornar o valor para taxa e para tensão e taxa de cisalhamento, fazer essa divisão, e aí o que você vê ao fim e ao cabo do seu teste? Uma tabelinha lá com a sua viscosidade. Então você não se preocupa com nada disso, o reômetro faz todo o trabalho, mas é importante a gente entender, pelo menos na minha opinião, isso eleva o nosso nível de entendimento de reologia. Tá? Não é necessário entender a fundo cada uma dessas relações aqui, eu só estou trazendo para ilustrar que elas são diferentes para cada geometria que eu vou usar, então os cálculos vão ser um pouco diferentes, mas o reômetro vai fazer isso automaticamente, sempre baseado em informações de torque, posição e velocidade angular, tá bom? A gente obtém as quantidades de interesse e faz a reologia acontecer, né, por assim dizer. E aí, deixa eu separar aqui os tipos de ensaios. Tem mais do que isso, obviamente, mas eu vou falar dos 2 tipos mais comuns, que são os ensaios rotacionais, onde a geometria ela vai girar em um único sentido, e quando a gente faz esse tipo de ensaio, geralmente a gente está preocupado em obter viscosidade e classificar esse fluido, o comportamento reológico dependente do tempo. Geralmente a gente usa esses ensaios rotacionais também. Então, como é que ele é feito? Você coloca a amostra, nesse caso aqui eu estou ilustrando com placas paralelas, mas cone placa e cilindros concêntricos também seria a mesma ideia, e essa geometria vai se mover em um único sentido, de acordo, obviamente, com a programação que você impôs no teste. E uma das informações que você pode obter é a viscosidade. E a gente tem ensaios oscilatórios, são geralmente utilizados em amostras viscoelásticas para obter essas propriedades de viscoelasticidade. As propriedades mais comuns: módulo elástico, G', módulo viscoso, G2' e a tangente de delta. Delta sendo o ângulo de fase. Então, qual é a diferença desse teste para o anterior? É que nesse caso, a geometria ela vai se mover para um lado e para o outro, e a gente vai impor ali uma tensão ou uma deformação
senoidal, né? Você vai ter algo que vai variar de um lado para o outro, obedecendo uma função senoidal. Então, parece pouca diferença, mas tem uma implicação teórica muito grande. A partir desse teste oscilatório, a gente consegue capturar propriedades viscoelásticas. Essa é uma grande diferença de um bom reômetro, um reômetro rotacional moderno, para os reômetros muito simples ou viscosímetros. Viscosímetro geralmente não vai fazer essa oscilação de a geometria indo de um lado para o outro, então você não vai ter como capturar essas informações de viscoelasticidade. Beleza? Bom, então um pouquinho de teoria. Como eu falei, nesse teste oscilatório a geometria vai variar, ela vai se mexer para um lado e para o outro, ou com uma frequência que ela pode variar, ela pode ir aumentando ou diminuindo, ou com uma frequência fixa e a amplitude sendo aumentada também. Mas tanto num modo de operação como no outro, a gente vai ter aqui uma onda senoidal, por exemplo, de tensão sendo aplicada, e caso o meu fluido tenha um comportamento puramente elástico, a resposta dele em termos de deformação não vai mostrar nenhum atraso quando eu aplico a minha tensão. Então você tem aqui o seu ângulo de fase sendo capturado como zero. Se o meu fluido for puramente viscoso, você vai ter um atraso no tempo entre a tensão senoidal e a deformação senoidal da sua amostra. E esse atraso no tempo, se o fluido for totalmente viscoso, vai corresponder a um ângulo de fase de 90 graus. E o que é um fluido viscoelástico? Ele é um cara que é fluido, mas que pensa que é sólido, então ele vai ter um comportamento em termos de ângulo de fase, um atraso na resposta, entre 0 grau e 90 graus. Tá? Então, como uma imagem vale mais que 1000 palavras, aqui eu estou ilustrando uma gota de água caindo numa superfície sólida. A água é um fluido essencialmente inelástico, então ele vai ter um delta ali, um ângulo de fase de 90 graus, próximo de 90 graus. Não retoma a forma original. Agora, se a gente tem um fluido viscoelástico, por exemplo, aqui um silicone, alguma coisa parecida, você vê que isso aqui é um fluido, mas ele tem uma aparência muito parecida com um sólido, né? Principalmente se você deforma ele com uma velocidade muito rápida, né? Seria correspondendo a fazer um teste a alta frequência. Então você tem o caráter sólido dele sendo preponderante, ok? Nesse caso aqui, o teu delta, ângulo de fase, seria muito próximo de zero para essa amostra. Perfeito? Então, vamos fazer uma classificação reológica dos fluidos aqui, classificação relâmpago, né? Porque isso aqui são algumas aulas para explicar tudo, mas, basicamente, a gente tem os fluidos mais simples da natureza, ou não tão simples, né? A água é um fluido extremamente complexo, mas o comportamento reológico da água é muito, muito simples, vai se comportar como um fluido newtoniano, significa que a minha viscosidade ela é constante. Eu vou perturbar a minha água, vou deformar com diferentes taxas de cisalhamento e a resposta da viscosidade vai ser a mesma para toda a faixa. Tá bom? Então, soluções poliméricas muito diluídas, tudo que for muito aquoso, tiver água como principal componente, geralmente se comporta como fluido newtoniano, né? Óleo mineral. Agora, a reologia está aqui, né? Que com fluido newtoniano, se você sabe a viscosidade, acabou. Você já sabe como ele vai se comportar. Agora, os não newtonianos, a gente tem fluidos, por exemplo, pseudoplásticos e dilatantes, que são fluidos no qual a viscosidade aparente vai variar com a variação da minha taxa de cisalhamento. Pseudoplástico é o ideal para impressão 3D. Você aumenta a taxa de cisalhamento, a viscosidade diminui. São os fluidos que afinam, quando eu tento empurrar eles com uma força maior, né? Colocando em uma imagem visual. E fluido dilatante é o contrário, é um fluido que engrossa. Quando eu aplico uma tensão mais elevada, ele vai responder com aumento de viscosidade, tá bom? Comportamentos dependentes do tempo. A gente tem fluidos tixotrópicos e reopéticos. A gente pode entrar aqui numa seara muito grande, mas basicamente são fluidos no qual a viscosidade vai variar quando o tempo varia.
Então, você pode ter um fluido tixotrópico, você aplica uma deformação constante e a viscosidade vai caindo ao longo do tempo. E o reopético é o contrário. Fluidos viscoplásticos são aqueles fluidos que eu preciso aplicar uma tensão mínima para esse fluido entrar em escoamento. Melhor exemplo, pasta de dente. Virei o tubo de cabeça para baixo, claro, se for uma pasta boa, numa temperatura ambiente normal, a pasta não sai. Você precisa espremer, então você precisa aplicar uma tensão limite de escoamento para essa pasta começar a escoar. É um exemplo clássico de fluido viscoplástico. E os fluidos viscoelásticos, né? Que a gente vai se ater aqui à rheologia deles, porque polímeros fundidos, que é um material básico da técnica de impressão 3D que eu vou mostrar, tem comportamento viscoelástico. É um fluido que pensa que é um elástico, mas ele na realidade é um fluido, como na imagem anterior que eu mostrei. Tá bom? Então, essa é uma classificação básica aqui, reológica. Aqui no lado direito, eu estou mostrando a figura das curvas de escoamento, né? A tensão cisalhante em função da taxa de cisalhamento para diferentes fluidos aqui, fluidos independentes do tempo. Então, o fluido newtoniano, comportamento linear. Tudo que é não newtoniano já passa um pouco do comportamento linear, né? Um pseudoplástico, você começa a ter um decréscimo da taxa de aumento da tensão quando você aumenta o cisalhamento. Fluido dilatante, ao contrário, né? A derivada começa a aumentar. O plástico de Bingham, ele é um fluido essencialmente newtoniano, mas você tem aqui uma tensão limite, né? Um exemplo seria da pasta de dente. Esse fluido, ele pode ter uma tensão limite, mas depois se comportar como um fluido pseudoplástico, né? Então são fluidos estruturados, um pouco mais complexos. Para cada um desses fluidos existem modelos clássicos. Gente, modelo relógio tem muitos na literatura. Eu vou listar aqui só os mais simples e os mais conhecidos, né, que surgiram nos primórdios. Então, isso aqui é a lei de Newton da viscosidade. Para fluido newtoniano, tensão é viscosidade vezes a taxa de cisalhamento. A gente tem um modelo um pouco mais elaborado, que o Bingham, ele pegou o modelo de Newton e colocou uma tensão mínima. Então, você só tem escoamento se supera essa tensão mínima, né? Nesse gráfico, está representado por essa altura aqui, a TLE. Lei das potências. Quando você tem um fluido pseudoplástico ou dilatante, você pode ajustar esses parâmetros K e N para representar esse comportamento do fluido, né? Como eu havia mencionado, a sua viscosidade ela não vai ser constante quando eu aumento a minha taxa de cisalhamento. Herschel-Buckley é um modelo de lei das potências onde o cara pegou e teve a mesma ideia, a mesma sacada do Bingham. Eu vou pegar um modelo anterior e adicionar um outro parâmetro. E quando você tem um modelo com mais parâmetros, a tendência é que você ajuste melhor os seus dados. Herschel-Buckley é um queridinho aí da reologia, ajusta bastante comportamento de bastante fluidos bastante comuns. Né? No caso, seria um bom ajuste para esse fluido viscoplástico aqui. Tá bom? É claro que comportamentos mais sofisticados requerem modelos mais sofisticados. Aqui eu estou mostrando um modelo com no máximo 3 parâmetros. Tá? Acho que uma ideia não é falar só de modelagem, muita matemática, estou apresentando o básico. Então vamos ver a cara aqui de uma curva de viscosidade para um fluido newtoniano. Nesse caso é um óleo mineral a 80 graus. Como eu havia mencionado, a tensão, a viscosidade fica constante quando eu aumento a minha taxa de deformação. Então olha aqui a viscosidade em preto, ela está aumentando, ela está se mantendo basicamente constante quando eu aumento a minha taxa de cisalhamento. E a resposta da tensão é linear, o coeficiente angular não varia ao longo da curva. Isso é a característica básica de um fluido newtoniano. Exemplos: água, mel, álcool etílico, soluções poliméricas diluídas. Então, fluidos simples não estruturados têm esse comportamento aqui. E os não newtonianos? Bom, aqui a gente tem a curva de viscosidade para diferentes fluidos, né? Amido, polímeros, xarope, gel de cabelo, enfim. Tem diferentes comportamentos, diferentes materiais aqui que, obviamente, vão ter diferentes comportamentos. Esse caso aqui é um fluido newtoniano, você tem a viscosidade invariável. Esse caso aqui, ele tem um platô, onde a viscosidade não varia para baixas taxas de cisalhamento, e a partir de 0,01 segundo a menos 1, a viscosidade começa a decrescer. Comportamento típico de polímero fundido,
esse cara é pseudoplástico aqui, ele se comporta como um fluido pseudoplástico por uma grande faixa de taxa de cisalhamento. Aqui mais embaixo a gente tem um comportamento de fluido dilatante, né? No final da medida, esse fluido começou a apresentar um aumento da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Então aqui encerra os comportamentos nanotonianos mais comuns, né? Nessa curva, nessa figura. Então, pessoal, vamos agora partir para a segunda etapa, né? A gente já tem um conhecimento básico de reologia, vamos falar da impressão 3D de fármacos e como a reologia pode atuar nesse campo, né? Então, começar dizendo que impressão 3D de fármacos é algo totalmente disruptivo, desde quando você teve a produção em massa dos comprimidos, né? Estima-se que não teve nenhum outro breakthrough, né? nenhuma outra técnica com um potencial tão disruptivo quanto a impressão 3D de fármacos. Por quê? Porque você pode fazer medicamentos altamente personalizados, altamente direcionados, com drug release, com com liberação controlada. Você pode, através dessa técnica de impressão 3D, associar fármacos que são insolúveis, né? Essa imagem aqui é bem interessante, né? Você pode imaginar, são camadas que foram depositadas aqui, e cada camada pode ser um fármaco que tradicionalmente você não consegue misturar, porque eles são insolúveis entre si, tem algum problema de compatibilidade, e você pode tentar resolver através da impressão 3D. Eliminação de sabor desagradável também é uma vantagem. Formatos personalizados, cores personalizadas, né? A ideia, quando a Amanda procurou a gente, depois do curso que a gente apresentou no PEC, produção de fármacos em áreas remotas devido a acidentes, abalos sísmicos, enchentes. Então, você pode levar a impressora 3D, levar pessoas com know-how em produção, levar matéria-prima e fazer esses medicamentos bastante direcionados, bastante personalizados naquele local, sem depender de uma produção, uma importação, né? É claro que ainda depende de muito avanço tecnológico. Os principais desafios que a gente tem hoje em dia são desafios técnicos e tecnológicos, tanto na parte de construção das impressoras, entendimento do processo, treinamento de pessoal. Não é tão simples, você precisa ter alguém que vá saber montar o arquivo CAD, né, o arquivo onde você tem as informações da impressora, como ela vai formar o seu fármaco, precisa ter alguém com bom treinamento nisso. Então tem aspectos técnicos e tecnológicos e, obviamente, tem desafios regulatórios, né? A gente não é ingenuidade pensar que você vai comprar uma impressora e imprimir o seu próprio remédio com tanta facilidade, porque existem a Anvisa, né, regula tudo isso, então não vai ser algo de fundo de garagem, né? Tem que ter grau analítico, grau farmacêutico para circular. Mas a reologia ela vai atuar aqui, ó, no aspecto técnico-tecnológico da impressão 3D. Aqui eu estou mostrando alguns problemas, né, alguns desafios que podem acontecer num processo de, por exemplo, uma das técnicas, extrusão do meu material que contém o fármaco, né? Você pode ter aqui uma extrusão e o diâmetro não ser adequado, você pode ter refluxo do material, você pode ter essas rebarbas, enfim, tudo isso é âmbito da reologia para tentar propor solução. Falando um pouco listando as técnicas disponíveis, eu não vou me estender, até porque não é a minha expertise, mas a gente tem, para a área farmacêutica, algumas técnicas que já foram sondadas e já foram testadas de impressão 3D, técnicas baseadas em Barden jetting, estereolitografia, sinterização seletiva laser. Então, são técnicas que usam laser, que usam radiação ultravioleta. Porém, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, o avanço que a reologia pode trazer, é mais ligado à impressão baseada em processos de extrusão, né? Polímeros fundidos passando através de orifícios, sendo depositados camada sobre camada e formando fármaco. E nesse âmbito aqui, a gente já tem estudos, por exemplo, de extrusão semissólida em seringas, ou a técnica que eu acredito que é a mais cotada para essa produção de fármacos é a modelagem de deposição fundida, a técnica FDM, Fused Deposit Modeling. E aqui está uma imagem
de um objeto altamente complexo sendo impresso por uma impressora 3D que usa essa técnica de FDM. Então, como funciona, né? Como eu vou focar aqui, por questões de tempo, obviamente, para a gente poder também não divagar muito, vamos pegar uma técnica específica e ver como a reologia pode ajudar. Então, como é que funciona essa técnica de modelagem de deposição fundida? Você tem um processo de extrusão, onde você vai misturar o princípio ativo do seu medicamento junto com uma matriz polimérica, por exemplo, obviamente de grau farmacêutico, e você vai misturar, cisalhar, você vai extrudar esse material e você pode formar um filamento contendo seu fármaco. Esse processo de extrusão, ele é um processo muito estudado desde muito tempo, tem tecnologia para fazer ele em modo contínuo e muito conhecimento foi herdado da indústria de plásticos. Esse filamento polimérico, ele pode ser adicionado, né? Você pode formar um carretel com esse filamento e ele pode ser empurrado para dentro da impressora 3D, que basicamente vai fazer o aquecimento desse material para ele ficar moldável e fazer com que esse material ele passe por dentro de um orifício. Então você vai ter aqui um escoamento basicamente capilar e através do software da impressora, essa impressora ela pode se movimentar para um lado e para o outro, a parte de baixo também, você pode formar um objeto tridimensional, entre aspas, a princípio, que você quiser, né? É claro que tem muitas limitações, mas para a indústria de fármacos, bom, são comprimidos, pastilhas, os formatos não é o limitante, né? Para impressão 3D, você não tem nenhum fornecedor que dê conta de toda a demanda e de todas as aplicações, mas essa é uma configuração básica. Você pode adicionar a esse orifício aqui uma outra cabeça de injeção, onde você está fazendo a sua deposição de um fármaco e você pode aplicar um outro fármaco, enfim, fazer aquelas camadas. Então, a reologia ela vai dar conta desse processo de injeção, desse processo de extrusão, desse processo aqui intermediário da formação do filamento. Então, tem muito a contribuir. Então, eu vou colocar aqui, coloquei esse trecho aqui, literal, de um artigo de revisão que eu encontrei muito interessante, que diz exatamente a união, né? Por que a gente está falando de reologia e de impressão 3D, e aqui é o elo comum. Que a física do material extrudado ela é extremamente dependente do comportamento do polímero fundido. Portanto, ela é extremamente dependente da reologia. Então, a impressão 3D não pode se furtar, não pode abrir mão dos conhecimentos reológicos para resolver os problemas tecnológicos que estão por aí, né? E essa imagem aqui é muito interessante. Então, o autor ele listou basicamente tudo que a reologia rotacional e a reologia oscilatória pode fazer, e ele foi separando em etapas, né? Então, o seu material, aquele filamento polimérico contendo fármaco, passando aqui pelo aquecedor do orifício, você pode fazer testes para garantir a escoabilidade, testes reológicos de varredura de taxa de cisalhamento, varredura de frequência. Você pode fazer testes extensionais, você pode fazer testes, enfim, testes para avaliar o comportamento do desenvolvimento da estrutura depois que o seu material foi extrudado e está em contato com a temperatura ambiente. Eu vou listar algumas aplicações agora que a gente pode usar nesse âmbito aqui dessa técnica de impressão 3D de fármacos usando o FDM. A primeira que eu consigo pensar, o primeiro ganho que a reologia pode dar, né, a primeira informação útil, seria a avaliação da viscosidade do meu material. Você não quer colocar na sua impressora um material tão pouco viscoso que vá pingar mesmo antes de você aquecer, mas você não quer colocar um material tão viscoso que você não consiga moldá-lo, né, que ele não consiga passar. Lembre-se que o orifício é da ordem de milímetros ali, dependendo da sua impressora. Então, a viscosidade ela vai te dar essa ideia, ela vai te dar essa informação. Aqui a gente está vendo uma curva de viscosidade para um polietileno, né, fundido, polietileno de baixa densidade a diferentes temperaturas.
E o que a gente vê aqui? Se a sua produtividade, se por algum motivo você tiver numa faixa de cisalhamento, na sua extrusão, na sua impressão 3D muito pequena, a resposta viscosa desse cara vai ser muito alta, principalmente a baixas temperaturas. Agora, quando você aumenta aqui, ó, eu marquei com esse quadradinho em vermelho, isso aqui de 10 a 1000 é a faixa de taxa de cisalhamento onde geralmente ocorre a extrusão. Então você vai estar numa região onde o fluido basicamente é pseudoplástico. Também dá informação que o modelo Power Law vai corresponder bem aqui ao comportamento reológico desse polímero, no caso. Um outro teste que pode ser feito, por exemplo, é você fixar uma taxa de cisalhamento e uma temperatura e variar a carga de polímero, a concentração desse polímero, para você ter noção do limite que você pode chegar, né, em termos de viscosidade. Então você pode fazer um tuning, um ajuste da composição do seu filamento que contém o fármaco e avaliar isso reologicamente, né, antes de você colocar na sua impressora e perceber que não consegue fazer corretamente o seu fármaco. Se você, no processo de avaliação da viscosidade do seu fluido, por exemplo, isso aqui não é comum com polímero fundido, mas eu estou ilustrando aqui como eu acredito que isso vai dominar o mercado, que você vai ter muitos materiais sendo usados para imprimir fármacos, né? Pode acontecer de você ter esse comportamento aqui, que é o comportamento dilatante. A viscosidade está aumentando quando eu estou aumentando a minha taxa de cisalhamento. Por que isso não é adequado? Porque se você quiser aumentar a sua produtividade para esse material, você tem uma impressora mais robusta ou quer fazer a impressão mais rapidamente, a sua viscosidade vai aumentar também. Então você vai ter mais gasto energético, você vai precisar de uma pressão maior ou vai chegar no limite do seu equipamento. O ideal é que você tenha uma curva correspondendo ao fluido pseudoplástico. Não é um comportamento muito comum, como eu falei, mas, por exemplo, aqui uma suspensão de sílica, dados experimentais reais. Então, isso aqui ocorre, de fato, em alguns casos. Aqui está só para ilustrar esse aumento da viscosidade quando eu aumento a minha taxa de cisalhamento. Entre 10 e 100, você teria aí um problema de aumento da viscosidade aparente. Uma outra, um reforço, outro tipo de reforço que a reologia poderia dar para a impressão 3D. Você pode ter diferentes candidatos aí para carrear o seu fármaco, e você faz essa avaliação da viscosidade, e você tem aqui a diferentes temperaturas. No caso, a gente tem 3 amostras de polímeros que dão respostas em termos de viscosidade diferentes, né? Quando a gente aumenta a temperatura, a viscosidade cai um pouco. Mas por que isso aqui seria importante, né? Uma ideia que a gente pode ter é pegar esses candidatos, principalmente aqui, correlacionar a viscosidade deles na taxa de cisalhamento de interesse dos processos de extrusão e moldagem, né, que é de 10 a 1000 segundos a menos 1, e correlacionar esses dados de viscosidade com o produto final. Qual foi o polímero extrudado, qual foi o fármaco que teve maior fidelidade em relação com o arquivo digital, que teve a superfície mais bem acabada, que teve o diâmetro certinho, de acordo com o diâmetro do set point lá no arquivo digital, com a altura. Então você pode começar a correlacionar esses dados de performance com os dados de viscosidade e fazer uma espécie, né, de rudimentar de calibração da sua impressora. Você vai, nesse caso, saber mais ou menos qual é a faixa de viscosidade que dá o melhor tipo de resposta, o melhor tipo de comprimido ali, de fármaco, de seja lá o formato que você quer imprimir. Bom, uma outra coisa interessante que a reologia pode trazer, principalmente para polímeros simples e polímeros fundidos, é a regra de Cox-Merz. Basicamente, você tem praticamente um milagre isso aqui funcionar e ser verdade. Você tem a sua viscosidade medida num teste rotacional sendo igual à sua viscosidade complexa. A viscosidade quando você mede num teste oscilatório, quando os valores numéricos da taxa de cisalhamento e da frequência angular são os mesmos. Qual é o grande ganho que isso representa? Você pode fazer testes tanto em rotação quanto em oscilação e varrer diferentes faixas e juntar esses dados
em dizer que é a viscosidade. Dizer não, ela é de fato a viscosidade, o valor numérico se iguala. Então aqui, por exemplo, esses autores mostram o teste com polietrimida. Esse polímero a diferentes temperaturas, então eles iniciam o teste com rotação e depois fazem ensaio oscilatório e vocês vejam que os valores de viscosidade aqui nessa região em comum são basicamente os mesmos. Então essa regrinha aqui, ela é também algo muito útil que pode ser aplicado para esses estudos de impressão 3D com polímero fundido. A gente pode usar a reologia também para previsão de produtividade. Aqui eu estou saindo um pouco da ideia de impressão 3D, mas já vou retornar. Mas, por exemplo, o que a reologia pode contribuir em termos de previsão de produtividade de um fluido num tubo, numa tubulação com área de seção transversal cilíndrica, né? Você pode usar, por exemplo, a equação de Poiseuille, se o seu fluido for newtoniano, para relacionar a minha produtividade, a minha vazão volumétrica, com a pressão que eu imponho para esse fluido escoar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer um cálculo onde eu quero uma produtividade X para uma dada bomba, que vai me gerar uma queda de pressão Y, e eu só preciso da informação da viscosidade do meu material. Então, a reologia dá conta do eta, que é, nesse caso, a minha viscosidade. Você tem os parâmetros geométricos aqui, você sabe qual é o raio do seu tubo, você sabe qual é o comprimento dele, você usa essa equação super simples para relacionar esses dados e ter uma análise de produtividade. Aí você vai falar, Thiago, mas esse é um exemplo, né, banal, os fluidos industriais não são newtonianos. Beleza, mas tem outras formas, outras expressões, até mesmo analíticas, por exemplo, aqui para um fluido pseudoplástico. Você não é tão bonito, tão simples quanto a equação de Poiseuille, original para o fluido newtoniano, mas você pode usar a reologia para fazer uma curva de escoamento do seu fluido pseudoplástico, estimar os parâmetros K e N, mostrados alguns slides anteriores, os parâmetros daquele modelo, e calcular a produtividade se o seu fluido for pseudoplástico. Né? Você tem aqui uma forma, uma equação fechada para isso. Então, aonde eu quero chegar? Caramba, a gente pode fazer isso também para impressão 3D. Você pode pensar numa determinada produtividade, tantas pastilhas, tantos tubinhos, tantos comprimidos por hora, por minuto, por dia, aquilo tem um volume. Você tem um ΔP limitado ali pela capacidade de operação da sua impressora e você pode usar a reologia para prever qual vai ser a sua vazão volumétrica. É claro, eu não vou entrar nesse mérito, como o processo é muito mais complicado, você tem variação de diâmetro, variação de temperatura, as equações não são tão lindas, tão fáceis. Existem necessidade de correlacionar coisas, mas é possível. E existem grupos de pesquisa que se dedicam muito bem a isso. Então, não é inviável pensar que você pode, antes de colocar a operação da sua impressora 3D, você pode ter uma estimativa de produtividade baseado em reologia, a reologia fornecendo esses dados para essas contas. Você pode fazer um estudo também de um fenômeno que a gente chama de inchamento do extrudado, né? Muito comum na extrusão de fluido viscoplástico. Você está empurrando esse fluido por um orifício e o diâmetro de saída desse fluido é maior do que o diâmetro do seu orifício. E é claro que a gente não quer isso por questões de controle de qualidade. A reologia ela pode ajudar a prever qual vai ser esse aumento do diâmetro baseado na taxa de cisalhamento que você está impondo. Traduzindo, se eu imprimo mais rápido ou imprimo mais devagar, o quanto o meu fluido vai inchar, o quanto o meu polímero fundido, qual o inchamento que ele vai sair desse orifício. Não é simples, não estou dizendo que isso é um estalo, mas existem grupos de pesquisa que fazem muitos estudos nesse sentido. Aqui tem uma imagem desse polímero fundido sendo expelido, né? 3 polímeros diferentes sendo expelidos a velocidades diferentes, ou seja, com taxas de cisalhamento diferentes, e você, não sei se está claro, aqui está muito pequenininho, devia ter aumentado mais,
Mas, bom, com boa vontade, né, se fizer uma medida bem precisa, você vai ver que você aumenta o diâmetro desse material. E isso pode ser um problema se você não entender bem a reologia. Então, para variar um pouco aqui de dados experimentais, eu vou mostrar um estudo de Mese e colaboradores, publicado recente, até de 2019, no Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, onde os autores fazem um estudo teórico e experimental. Tem a parte experimental também, mas aqui eu estou mostrando os resultados das simulações, resultados numéricos, onde eles tentam prever esse aumento do diâmetro. Então, olha que bacana, a gente tem esse conhecimento da reologia, ele pode ser aplicado para impressão 3D de fármacos. A gente pode também fazer a previsão da tensão limite de escoamento. Já estou encerrando, gente, sei que eu estou em cima da hora. Então, você tem essa propriedade, como eu mencionei, da pasta de dente. Você não quer virar a pasta de dente e a pasta de dente simplesmente sair do tubo, né, a temperatura ambiente. Você não quer isso. Então, você formula o seu material para que ele tenha uma determinada tensão limite. E a reologia ajuda a medir essa tensão limite. Então, faz-se isso na indústria de alimentos, para o ketchup, na indústria de cosméticos, para os cremes em geral, para a indústria de higiene, sucos, né? Você não quer um suco como esse, onde toda a polpa fica depositada aqui embaixo. Seria legal que esse suco tivesse uma TLE e esse material ficasse disperso de forma homogênea aqui, para não ter que sacudir a minha garrafinha, né? Provavelmente iria vender mais um suco com uma aparência melhor. Então, a gente pode usar, por exemplo, pensando em testes reológicos, para medir, para estimar essa propriedade de tensão limite, o que a gente chama de varredura, um teste oscilatório de varredura de deformação. E aí você tem um ponto onde o seu fluido, ele realmente fratura e entra numa deformação irreversível, correspondendo ao ponto da sua medida da TLE. Aqui, então, por exemplo, você tem essa deformação crítica que está associado com uma tensão crítica que vai fazer com que o meu fluido escoe, em palavras singelas, por assim dizer. Esse tipo de teste também pode te dar informação da região de viscoelasticidade linear, ou seja, até quando eu posso deformar o meu material, o meu fármaco, mesmo depois de processado, até que ponto eu posso cisalhar ele e ele não vai quebrar, e ele não sai dessa região linear. Então, a reologia dá conta disso. Mais uma ideia. É claro que esse não é o único método para medir tensão limite, a gente tem outras formas, né? Testes que não são oscilatórios. Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando com aumento de rampa de tensão, naquele teste rotacional, e o ponto onde a deformação dispara é o meu ponto de quebra do meu material. É claro que isso vai variar de material para material, de teste para teste, de condição para condição. Eu posso fazer um teste que é chamado de creep também, onde eu aplico uma tensão e avalio ao longo do tempo se esse material vai fraturar ou não. Ou seja, dá para a gente discutir o dia inteiro aqui só técnicas para medida de tensão limite de escoamento. A gente pode usar a reologia também para fazer um teste oscilatório de varredura de frequência de diferentes polímeros. Então, existe teoria para o que eu vou falar, não é puramente empírico, mas você tem aqui polímeros com diferentes massas molares, dão diferentes valores de viscosidade, que a gente chama de eta zero, né? Viscosidade a baixa frequência, a baixo cisalhamento. Então, esses polímeros têm esses diferentes valores e a gente pode fazer uma correlação entre esses valores de viscosidade nessa região com os valores de massa molar. Então, qual é o ganho disso? Você tem um modelinho, nesse caso aqui linear, muito simples. Fazendo um teste reológico, você tem informação da estrutura, da massa molecular, estima a massa molecular do seu polímero através de um simples teste reológico. Ou vice-versa. Se você tem um polímero que você tem como candidato a fármaco lá para carrear fármaco, ser usado na impressão 3D, e você sabe qual é a massa molar dele, se você tiver essa correlação, você vai ter uma ideia da viscosidade e já vai poder até talvez descartar esse polímero ou não. Você também pode ter informações, né? Depois do material extrudado, ele está lá secando, por exemplo, está sob repouso,
em contato com temperatura ambiente, né, equilibrando a temperatura, você pode fazer um teste reológico nesse material, onde você avalia o desenvolvimento do módulo elástico ao longo do tempo. Aqui a gente está mostrando a variação do módulo elástico para diferentes condições de teste de uma mesma amostra. Isso aqui é um gel coloidal, e a gente vê que depois de aproximadamente 30 minutos, esse módulo elástico não varia. O que significa isso? Que a sua estrutura, a velocidade de estruturação do seu material, se seu material não for estruturar mais, pelo menos essa velocidade vai ser muito baixa após 30 minutos. Então, você, supondo uma aplicação aqui fictícia, você pode dizer, depois de imprimir, após 30 minutos, esse medicamento está pronto para consumo. Não sei, estou aqui, pensei agora. Mas é uma resposta que a reologia pode dar nesse sentido também, estudar a cinética de estruturação desses materiais. E, por fim, a gente pode, fazendo uso daquele sensor de força normal, até fazer estudos preliminares de mastigabilidade desse material do fármaco, né, depois de pronto e processado. Então, esses reômetros, eles são capazes de medir a força normal. Então, a gente pode fazer um teste de compressão, onde eu parto aqui de uma força normal 0 e vou comprimindo e vou medindo a variação dessa força normal com essa geometria subindo e descendo, e posso ter informações de mastigabilidade, por exemplo. Nesse caso aqui do marshmallow, o que a gente tem? A força normal, ela vai decrescendo, que é o esperado. Você quer ir mordendo esse material, ou seja, subindo e descendo aqui a sua geometria, mimetizando uma mordida, e essa força normal ir diminuindo, ou seja, ele vai ficando mais macio a cada vez que você promove essa mastigação. No caso dos comprimidos, pílulas, pastilhas, que seja, a gente pode usar teste de força normal para prever qual é a compressão máxima que eu posso fazer. Eu posso tirar informações de pressão máxima antes do material se romper, e aí eu tenho uma ideia de quantas pastilhas eu posso empilhar para vender numa embalagem, como se fosse um Mentos, não sei. Também estou dando aqui um chute, mas provavelmente em algum momento esse teste pode ser útil no âmbito da impressão 3D. Então, gente, isso era o que eu tinha para trazer. Eu sei que eu corri para caramba, tentei fazer no tempo, desculpa se eu passei. Agradecer a atenção de todos, a Fiocruz, Farmanguinhos, professora Alessandra. Aqui está o meu contato, fico à disposição para dúvidas, e dizer que foi um prazer enorme estar com vocês e agradecer a todos que estiveram presentes. Então, passo a palavra agora à professora Alessandra. Oi, Tiago. Olha, muito obrigada pela aula, né? É um tema tão difícil, meu Deus do céu. Até hoje eu sofro. Então, por isso que a gente tem que procurar, né, as parcerias, porque tem que ter uma vivência realmente nesse tema da parte prática, não só da teoria, mas essa parte prática que ajuda muito a gente resgatar o que é necessário para essa aplicação no processo. Especificamente, a gente tem um recorte para impressão 3D, né, que é algo também muito inovador, a gente sabe. Mas eu só tenho que te agradecer. Enfim, né, a gente teve alguns alunos presentes, basicamente o nosso grupo. Temos poucas perguntas. Eu tenho uma da Amanda, né, da própria Amanda, né? E uma outra que vai ser minha, porque eu só não consegui escrever aqui no chat, porque eu sou enrolada com esse negócio. Mas vou fazer primeiro a da Amanda, tá? A da Amanda está aí. Ó. Parabéns, Thiago. Você poderia falar um pouco mais sobre a previsão de validade de produto utilizando a reologia? E aí, em seguida, eu tenho uma também para você, mais relacionada a essa parte final que você falou de mastigação, tá? Então, vamos abrir com a da Amanda, por favor. Então, Amanda, a gente usa a reologia, a indústria de cosméticos e a indústria de alimentos, principalmente, usam bastante testes reológicos para prever o que a gente chama de tempo de prateleira, né? Atualmente, ninguém formula um produto e vai esperar esse produto se decompor para dizer, durou 2 anos, então essa é a validade. Não é assim que se faz. A gente pode colocar essa amostra no reômetro, por exemplo, submeter essa amostra a um ciclo de temperatura. Aumenta e diminui a temperatura com uma determinada taxa de cisalhamento, por exemplo. Que taxa é essa?
É a taxa que vai representar o seu processo. Se for um cosmético, você vai fazer lá a estimativa de como uma pessoa passa esse cosmético na pele. Se for uma maionese, como a pessoa espalha maionese no pão, seja lá o que for. Se for uma pasta de dente, como essa pasta de dente vai sair do tubo. Então, você tem formas para estimar e você tem protocolos. O que a gente pode fazer, por exemplo, para uma maionese, que é uma emulsão, né? Basicamente é uma mistura de água e óleo. Você pode aplicar uma temperatura alta, 70 graus Celsius, imitando uma condição extrema da maionese fora da geladeira, e você pode fazer um teste oscilatório onde você mede módulo elástico. O módulo elástico, né, você vai medir um módulo complexo, na verdade, e uma parte do módulo complexo está lá numericamente quantificado pelo módulo elástico. Então você tem um ponto, se a maionese for boa, esse módulo elástico permanece com o valor estacionário. Se essa maionese não for boa, depois de um tempo, 10 minutos, 15 minutos, você vai ter uma queda abrupta. Isso marca o quê? Sinaliza o quê? Que você teve uma separação de fases. Então, quando você pegar o seu pote de maionese, naquela temperatura, você vai ver que tem um pouquinho de água no canto, um pouquinho de óleo no outro. Então, cada empresa, né, pensando em processos industriais, você pode fazer o seu próprio protocolo. Mas a ideia é perturbar a sua amostra em condições extremas, tanto de cisalhamento quanto de variação de temperatura, por exemplo, e capturar propriedades geológicas, seja em termos de viscosidade, seja em termos de módulo elástico, que vão dar informação de estabilidade. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas a ideia é por aí. Obrigado aí os comentários. Obrigada, Tiago. Então, aí agora é a minha pergunta, que eu não teve como pôr no chat aqui, mas aí eu faço aqui ao vivo e a cores para você. Super interessante essa parte final, que você colocou os marshmallows, né? Como a gente pode avaliar a parte pela riologia dessa questão relacionada à textura. Aí vem a pergunta, que a gente vê muitos trabalhos de impressão 3D que trabalham com gomas, né? Que fazem avaliação de textura. Então, você pode me dar uma ideia, assim, qual a diferença, vamos dizer assim, que aí tem o texturômetro, que é um outro equipamento que eu estou entendendo, mas que eu acho que, no fundo, é trabalhar a reologia da mesma forma, né? Mas você poderia me dar uma explicação, então, por exemplo, eu não preciso me preocupar em usar um texturômetro especificamente, eu poderia fazer também esse ensaio com você no seu laboratório, por exemplo, da COP, para essa avaliação dessa textura, né? É basicamente isso que eu queria, se você puder me esclarecer. Não sei se você tem vivência com o texturômetro propriamente dito, que a área de alimentos usa muito, né? Mas eu achei super interessante ter esse outro braço da reologia que pudesse também fazer uma avaliação dessa textura, e não necessariamente ele é um texturômetro, né? É um equipamento para fazer medição reológica, não é isso? Perfeito. São informações complementares. Não é a mesma coisa, mas são informações complementares, né? Eu não tenho vivência direta com texturômetro, mas eu sei que é uma quantificação de aceitação do produto, né? Você tem algum parâmetro, pode ser um parâmetro de qualidade, você faz ali, formula, e ele tem que dar aquela faixa ali, você coloca no texturômetro, não está dentro daquela faixa, poxa, tem alguma coisa errada, vamos mudar a formulação. E é um parâmetro que acredito que está mais ligado com quando você, pensando em algo que você vai ingerir, né? Qual a sensação que você vai ter, se ele espeta muito na boca, se não espeta, se ele é suave, se ele é macio. Então, acredito que seja essa informação que um texturômetro, né, a rugosidade superficial do seu material, que ele vai te dar. Esse teste de compressão, ele aproveita a possibilidade que os reômetros têm, os reômetros modernos têm, de ter um transdutor de força normal e você aplica uma força axial, comprime a sua amostra e você pode ter informações de resistência desse material a empacotamento, por exemplo. Se você tem força e tem área, você tem pressão. Então você pode saber qual é a pressão que esse fármaco, esse material, ele pode suportar. Você também pode avaliar qual é a pressão, ou melhor, a força que você precisa saber para mastigar esse fármaco. Esse teste também pode dar essa indicação. É um pouco diferente de textura. Está mais ligado com resistência.
Uma outra coisa que eu consigo pensar, né, esses materiais, muitos deles são muito porosos, eles precisam ser porosos. Você pode fazer esse teste, né, pensando em formular. Pensa numa placa paralela. Você formula esse material numa espécie de cilindro, ao redor ali da placa paralela. E você coloca um anel metálico ao redor da sua placa paralela e comprime esse material. Como esse material é muito poroso, vai ter muito ar dentro desse material, esse ar vai ser expelido nessa compressão e você pode medir, por exemplo, você pode ter o acompanhamento da força normal quando você for diminuindo a sua geometria e o ponto onde a força normal dispara. Mais ou menos por ali você vai ter informação da densidade real do seu material. A densidade do seu material sem aquelas bolhas de ar também é uma informação que pode ser útil, né? São coisas que a gente pode pensar utilizando esses testes de compressão. Então tá bom, Beleza. gente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Até a Abraço, próxima. pessoal. Foi um prazer.